Boa noite a todos. Bom, já faz algum tempo, que eu não compareço no NEOB, para a gente bater dentro do possível e sempre que pudermos um papo. Eu não considero palestra como algo que eu esteja realmente passando um conhecimento meu, até porque quando a gente assume uma posição de passar um conhecimento, seria um pouco hipócrita da nossa parte. O caminho é longo, O caminho é longo e normalmente o que a gente vem passar aqui na frente é um pouco da nossa experiência. As nossas experiências, normalmente, elas estão ligadas ao nosso momento. Eu acredito que isso é para todos, independente de qual o objetivo, independente do que esteja vivenciando hoje, agora. Então, quando me convidaram novamente para subir aqui, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar? Não que eu seja avesso ao Evangelho, lógico que não. Seria muita cretinice minha dizer que eu sou avesso ao Evangelho. Aliás, diga-se de passagem, acho que todos nós temos que olhar com carinho o Evangelho dentro dos ensinamentos de Jesus. Porém, quando me veio à mente de falar sobre a terapêutica espírita, eu estava refletindo da seguinte forma: todo mundo que vem à casa espírita, todo mundo que procura uma igreja, seja qual for o seu segmento, todo mundo que busca uma doutrina, quer de alguma coisa, quer de alguma forma subtrair algo para si. Eu imagino que todos vocês que estejam aqui, e eu não sou diferente, ao adentrarmos a casa pela primeira, segunda, terceira, não importa quantas vezes fizermos isso, é porque temos um motivo. Talvez nós não tenhamos uma certeza do que ocorre, mas inconscientemente nós buscamos um tipo de terapia. E hoje inclusivamente, é muito comum a utilização do termo e prática da terapia. Tanto que existem as mais variadas possibilidades de tratamento. Desde os tratamentos convencionais médicos aos tratamentos não tão convencionais, fora da medicina, que se baseiam muito mais no diálogo, no otimismo, na fé particular, na fé individual de cada um de nós. Então, quando nós adentramos uma casa espírita, muitas vezes, e na sua grande maioria, nós estamos passando por alguma aflição. Pouquíssimas são as pessoas que buscam uma doutrina religiosa ou um segmento doutrinário qualquer que esteja em paz. Pouquíssimas são as pessoas que buscam por elevação, por querer realmente conhecer algo e acrescentar no seu caminho esse conhecimento. Gradativamente esse conhecimento ele vai se inserindo no nosso dia a dia dentro da expectativa e dentro dos resultados que nós obtemos. Ou seja, quando nós adentramos um núcleo religioso com uma determinada aflição, somos bem recebidos, somos cordialmente atendidos, ouvimos palavras afetuosas, de esperança, de vitalização, automaticamente o nosso quadro mental, por pior que esteja, ele começa a amenizar, ele começa a criar uma nova expectativa. Talvez até o resultado da nossa aflição ele venha a modificar o quadro, a melhorar com o tempo. Mas só o fato de nós nos doarmos mentalmente para uma nova possibilidade já faz com que a gente possa enxergar de modo diferente os nossos problemas. Nós não podemos esquecer que na doutrina espírita não é diferente. Então, quando nós falamos em terapêutica espírita, nós pensamos, na sua grande maioria, no passe.
na água fluidificada, no tratamento através da mediunidade, nas entrevistas. E eu pergunto para vocês, até que ponto esse tipo de terapêutica ela é realmente espírita? Até que ponto todos esses modelos de terapias, ou como alguns costumam alegar veementemente, placebos, funcionam de fato na nossa vida, e como e quando eles chegaram na doutrina espírita? Na grande maioria das vezes, nós temos uma cultura já enraizada desde a nossa infância. E nós não podemos esquecer que o Brasil, ele é de um enraizamento católico ainda muito forte, o que não é ruim, é muito bom. Porém, na atualidade, muitos de nós não aceitam determinados dogmas instituídos pela Igreja. As nossas aflições, tanto morais como as intelectuais, começam a se fazer tão fortes que nós começamos a buscar novas possibilidades. Não estou aqui hoje para fazer uma historicidade de quando isso começou na doutrina espírita, mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que existe uma diferenciação entre doutrina espírita e movimento espírita brasileiro. Um muito parecido com o outro, por estar dentro de uma casa espírita, mas muitas vezes por uma religiosidade, por um sincretismo muito grande, se apega muito mais ao lado evangélico do que ao lado prático, que seria principalmente a filosofia de vida que nós todos deveríamos ter. A grande questão é que a filosofia nos ensina, desde as mais remotas eras, e nós podemos fazer uma pesquisa muito rápida, pelo menos há mais de 4.000 anos com os hindus, que o mais importante para a elevação do ser humano é a sua reforma moral, é o andar corretamente, é o ter uma boa conduta. E a doutrina espírita, vamos arredondar, ela tem aí no máximo 160 anos. E ela, dentro de todo o seu contexto, dentro de todos os seus ensinamentos, dentro de todos os seus modelos, ela possui inserido tudo que existe na humanidade, tanto da prática religiosa como da prática filosófica, do bem querer ao próximo, do ser cada dia mais uma pessoa melhor. Agora, antes de vocês adentrarem a doutrina espírita, vocês já tinham parado para pensar com muita clareza sobre ética e sobre moral? Eu acredito que todo mundo sim. Aliás, isso já é um sentimento interno, né? Do que é correto e do que julgamos não ser correto. Porque aos poucos nós vamos aprendendo que o correto, ele está ligado diretamente ao ponto de vista que nós possuímos nesse momento. Então hoje, depois de 9 anos dentro das casas espíritas, eu posso afirmar, segundo a minha ótica, que não existe efetivamente uma terapêutica espírita. O que existe de verdade é a motivação pessoal de cada um de nós para ser cada vez melhor. O fato é que a organização dessas ideias facilitou muito a nossa vida. Fez com que nós não precisássemos, até pela falta de tempo, ou muitas vezes mesmo pela falta de interesse, não vamos ser tão bonzinhos assim, né? Nós não pescamos as informações, nós não variamos as informações com autores, com doutrinas diferentes. Então, fatalmente, o acúmulo de informações dentro da doutrina espírita, como o acúmulo de informações dentro de outras doutrinas e religiões, facilita muito a nossa vida. Mas ela facilita quando todos nós temos o quê? O interesse verdadeiro de mudança em algo. Uma questão que eu não canso de repetir quando eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente, e eu acho que talvez sem vergonha alguma de falar,
é a única que eu tenha decorado, né, dentro do Livro dos Espíritos, é a questão 895, que ela pergunta que, dentre todos os vícios, né, dentro de todas as afecções da alma que possuímos, qual é a que nos impossibilita realmente de avançar moralmente, a de modificar o nosso quadro mental? Nós estamos acostumados nas palestras diversas ouvir que o orgulho, né, a vaidade, os vícios gerais como drogas, álcool, a sexualidade exagerada. E a resposta da questão 895, limitando ela apenas a uma simples frase, ela nos diz que o que mais impede o nosso crescimento é o nosso interesse pessoal. Agora, se nós pararmos um segundo, apenas um segundo nesse momento, fecharmos os olhos e refletirmos sobre qual é o nosso interesse pessoal, provavelmente nós vamos estar encontrando o que nos impede de avançar. Mas não é o avançar para nos tornarmos espíritas. O objetivo da casa espírita não é fazer o proselitismo, não é fazer com que as pessoas entrem na casa espírita e se tornem trabalhadores compulsórios pela culpa ou pela necessidade de auxiliar por ter recebido um benefício, pelo menos um benefício aparente, porque a casa ela não nos dá nada. Se houve um benefício, é porque tivemos muita força de vontade para mudar o nosso quadro, a nossa posição diante dos problemas. Então, quando eu falei que nós temos aqui diversas terapias agregadas, eu não falo sem conhecimento de causa. E vocês vão ter, é claro, a oportunidade de pesquisar isso com muito tempo durante a semana. Eu acredito que todo mundo pode fazer isso. O nosso passe espírita, né, ele foi extraído sincreticamente de outras doutrinas, principalmente do magnetismo, que surgiu antes da doutrina espírita, do qual Kardec era um imenso seguidor, era um imenso conhecedor. A água fluidificada, que tanto chama a atenção de muitos que adentram a casa, e pode sim ter um benefício até orgânico pela mudança do nosso quadro mental, ela foi também extraída do magnetismo, onde essas práticas já eram utilizadas 100 anos antes de Kardec. A terapia de regressão, que muito se fala hoje em dia, ela saiu também da área do magnetismo. Dentro da doutrina espírita nós a encontramos como sonambulismo natural. Apesar de muitas dessas terapias serem aceitas, outras não são de fato. Se nós pararmos para analisar, nem mesmo a mediunidade, né, é de fato criado pelo Espiritismo. Não, a mediunidade ela existe em toda a nossa história, em todo o movimento humano. A diferenciação é que a doutrina espírita, de alguma forma, trouxe uma organização do que é a mediunidade. Ela trouxe um estudo aprofundado do que é a mediunidade, fato que não ocorria antes. Ou seja, as pessoas optavam mais pelo lado místico da coisa, mais pelo fantasioso, né, do que a razão. Então, eu poderia chegar agora e encerrar o nosso diálogo dizendo que o nosso forte dentro da doutrina espírita nada mais é do que aquilo que existe na história. Aquilo que, como reencarnacionistas, nós, ao adentrar os cursos, ao criar essa consciência, deveríamos ter que já passamos por diversas experiências, já aprendemos, já absorvemos muitas coisas boas, e que por causa do nosso interesse pessoal, pela fraqueza da nossa alma, continuamos praticando as mesmas coisas, talvez em menor intensidade, mas os hábitos basicamente continuam os mesmos. Infelizmente, o que nós percebemos em todas as doutrinas que lidam com a mediunidade, inclusive as mais antigas,
é que nós, como seres humanos, buscamos de todas as formas a interpretação dos espíritos pela voz de homens. E esse é um grande problema. Se todos nós, decididos por estudar, decididos por dar um passo a mais, adentrássemos de fato não só a doutrina espírita, mas todas as doutrinas, por exemplo, que lidam com a mediunidade, que trabalham com o passe, que trabalham com as argumentações lógicas, que trabalham com o consolo, nós veríamos que não precisamos de guias. Não precisamos estender simplesmente as mãos para que as pessoas nos digam como estamos. Alguém aqui, por um acaso, não reconhece o seu estado emocional nesse momento? É difícil, né? Se somos espíritas e estudamos a doutrina, ou se acreditamos nos espíritos, nós provavelmente não estamos acompanhados o tempo todo pelas companhias que geramos através do nosso pensamento, através dos nossos hábitos. Então, que graça teríamos, como pessoas racionais, conscientes, viver enfurnados em terapias constantemente, viver enfurnados constantemente atrás de médiuns ostensivos, fazendo perguntas, tem algum espírito aqui do meu lado? É claro, eu, menos bobo que sou, responderia que sim, E se conhecesse cada um de vocês pessoalmente por um mês mais ou menos, eu daria até a qualidade e o interesse desses espíritos que os acompanham. Não precisa ser muito esperto para isso, não. Então, quando Jesus ele enfatiza as palavras de Sócrates, conhece a ti mesmo, é um fato. Que ao adentrar qualquer que seja a doutrina, nós estejamos preparados não simplesmente para o acolhimento, não simplesmente para palavras dóceis, porque as palavras dóceis e o acolhimento, elas são muito boas, mas para quando nós adentramos pelas primeiras vezes, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a doutrina, e qualquer doutrina que não seja exploratória, com o passar do tempo, os seus membros, talvez mais afetuosamente ou não, começarão a indicar os caminhos, que deveríamos mudar a rota. Porque trilhando os mesmos caminhos, nós vamos continuar sempre com os mesmos problemas. Então, dentro da humanidade, o que mais se ouviu falar em toda a história foram sobre conceitos de moral e ética, sobre respeito ao próximo, sobre respeito a si mesmo, sobre a convivência familiar, sobre a convivência social. E o que nós estamos fazendo de fato? Nós somos seres organizados que vivemos individualmente. Isso é triste. É fato que todos nós buscamos soluções para os nossos problemas, mas dificilmente nós nos empenhamos em solucionar os problemas dos outros. Mas como seria esse solucionar os problemas dos outros? É estender as mãos para que essas pessoas que um dia também estivermos nas mesmas condições, possam dar um passo adiante e começar a trilhar o seu próprio caminho, que nós possamos, dentro do nosso conhecimento, porque quem aqui não tem conhecimento sobre moral e ética? Eu vou ser obrigado a perguntar de novo. Alguém aqui desconhece esse aspecto? Não, né? Não precisa ter medo de falar não, que eu não vou perguntar nada não, tá, gente? Eu acho que todo mundo conhece o que é ser moralmente correto e o que é agir eticamente. Todos nós sabemos quando alguém está passando por dificuldade, Agora vem a grande pergunta: qual é o nosso interesse pessoal realmente quando nós adentramos uma casa espírita? Depois de meses, frequentando um campo doutrinário, nós temos a opção de adentrar nos cursos, não temos?
Quem aqui já faz o curso? Agora eu gostaria que levantasse a mão. Olha aí, gente. Quem tem interesse de fazer o curso? Vamos ver se melhora. Olha, deu uma melhoradinha. Quem não tem interesse? Não precisa levantar a mão. Melhor não. Pois é. Nós frequentamos as casas espíritas durante muito e muito tempo, apenas na busca de soluções para os nossos problemas. E não é diferente com nenhum de nós aqui presente hoje. Quando nós nos vemos o suficientemente livres das opressões, que na maioria das vezes são opressões psicológicas criadas por nós mesmos, nós fazemos o quê? Voltamos às nossas atividades normais, voltamos ao nosso dia a dia. Agora, vocês acham que é diferente com as pessoas que estudam durante 5 anos? Se nós fôssemos fazer uma pequena matemática, eu sou muito ruim de conta, viu, Éder? Mas se a gente fosse fazer uma pequena conta aqui, ó, com 36 anos de NEOV e com no mínimo 15 anos de curso instituído, fora as pessoas que se formaram pela prática na mediunidade, nós precisaríamos de 20 NEOVs para trabalhar. Não teria espaço. O público hoje aqui, que está em boa quantidade, estaria triplicado, né? Tudo bem, muitos desses trabalhadores fundaram outras casas, multiplicaram o trabalho, a tarefa de divulgação da doutrina e auxílio ao próximo. Mas se nós pegarmos todas as casas que foram multiplicadas, passam pelos mesmos problemas: falta de gente, falta de calor humano, falta de empenho individual de cada um de nós, não para trabalharmos pela culpa, porque somos obrigados, mas para trabalhar com carinho, com aceitação. E isso, em toda a humanidade, consta na história, que o ser social, ele realmente só pode estar inserido dentro de um grupo se ele assim aceitar voluntariamente. E isso demonstra essa escassez de trabalhadores no movimento espírita, como fora do movimento, porque recentemente nós estivemos na Casa Maria Maia, vocês estão sabendo das doações que estão captando. E na Casa Maria Maia, que é muito mais antiga do que o NEOV, eles passam pelos mesmos problemas. Problemas de captação de recursos, problema com pessoal para auxílio nas manutenções, para auxílio nos cuidados com as crianças que estão ali vivendo. Então, quer dizer, a terapêutica espírita, ela não existe. Ela não existe enquanto cada um de nós não olharmos para dentro de nós e falarmos: puxa vida, o que eu consegui ganhar com tudo isso? O quanto eu consegui reorganizar o que eu já sabia com a religião? O quanto essa reorganização ela pode se transformar em benefício para mim e para os outros? Porque aquilo que nós temos de conhecimento, se não servir para auxiliar os outros, é uma palavra podre, morta, é um recurso que não vale para nada. Alguém aqui já se formou profissionalmente em algo que não utiliza? Pode levantar a mão sem medo, eu não vou perguntar sobre a profissão não. Obrigado. Pois é, eu também tenho uns 5 ou 6 cursos que eu nunca exerci na vida, tá? Foi muito interessante fazer na época, foi muito bacana, aprendi muito, mas não serviu para ajudar ninguém, nem eu mesmo. Então a ideia é que a gente possa refletir sobre isso. O que é terapêutica? Né? Qual o seu significado? Quando nós adentramos nas quintas-feiras, junto com a Lucimar, o grupo de terapia, o que nós estamos querendo de fato? Reconhecer a nossa dificuldade ou passar 2, 3 anos fazendo terapia? Quando nós vamos num psicólogo, e olha que o psicólogo é pago, nós queremos o que de fato? Alguém que concorde apenas com as nossas ideias?
E eu conheço pessoas que passaram 15, 18 anos fazendo terapia com psicólogos. Haja dinheiro. O que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento? Estamos de fato ajudando os outros? Ou estamos apenas fazendo a manutenção dos nossos interesses pessoais? Eu gostaria muito que todos, quando adentrassem a casa espírita, ao tomar o passe, que é válido, é um ato de fé, ao tomar a sua aguinha fluidificada, ao fazer um tratamento, seja individual, seja coletivo, tivessem em mente que de nada adianta o tratamento se não houver uma movimentação íntima, se não houver vontade de modificar um quadro. Outro dia eu me peguei questionando sobre a prece, e eu falei, puxa vida, eu não faço prece. Estranho, né? As minhas preces são muito limitadas, as minhas preces são muito, digamos, até evasivas. E eu, questionando isso durante uma atividade mediúnica, um irmão se aproximou e disse o seguinte, através de um médium: talvez a prece seja muito importante para muitas pessoas. Ela é um dínamo, ela é um campo de concentração de energia do qual a gente possa focar o nosso interesse. Mas o nosso coração, como está? O que nós estamos precisando de fato ao fazer uma prece? Ou, se não fizermos prece, mas estivermos todos os dias conectados religiosamente com o compromisso de mudança, de auxílio, de ser melhor a cada dia, errando, nos recriminando quando erramos e tendo cada vez mais força para não repetir os erros. E esse irmão foi embora e não me respondeu mais nada. Então eu acho que para mim o ato meu de não fazer prece está de bom tamanho. E para vocês? Então é isso, que a gente possa refletir sempre sobre qual o nosso interesse pessoal ao buscar uma terapia, ao adentrar uma religião, ao buscar um curso, aprender coisas novas profissionalmente, não importa o que, tudo deve se tornar um modelo, uma prática diária, para que isso possa realmente auxiliar as pessoas. E digo mais, dentro de qualquer instituição, todos nós conhecemos algo e temos medo de utilizar o nosso conhecimento como voluntários, porque achamos que as pessoas que trabalham como voluntários na atualidade são diferenciadas, e não são. São pessoas com limitações, são pessoas com limitações emocionais, com limitações psicológicas muitas vezes. Não estou falando que tem louco aqui trabalhando não ainda, tá? Mas como seres humanos, todos nós possuímos deficiências, e nós não podemos fazer com que aquilo que julgamos como inferioridade fale mais alto no processo de enquadramento nosso como seres sociais. Porque hoje, devido à inversão de valores que vive o ser humano, todos nós estamos inseridos na sociedade, mas numa sociedade individualista, uma sociedade que não tem interesses quando vemos uma pessoa caída no chão e julgamos muitas vezes de pronto, né, com aquilo que possuímos. Nós podemos enxergar um bêbado, nós podemos enxergar um drogado, nós podemos enxergar diversos vícios, mas nós muitas vezes não nos aproximamos para saber de verdade se essa pessoa não teve um mal súbito, se ela precisa de um auxílio imediato. Então que tenhamos isso no nosso coração a partir de hoje. Os núcleos religiosos, os núcleos doutrinários, eles podem nos trazer uma organização mental, mas o passo decisivo para uma terapêutica interna, de modo que possamos crescer e não viver às custas de tratamento, é nosso, é intransferível. Muito obrigado pela paciência e tenham uma boa semana.